Olá, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, saúde e paz no Senhor. É um privilégio muito grande para mim, nesta ocasião, estar com você mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, que será feito a partir do tema que nós estamos estudando durante as últimas semanas, que é tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. E nós temos que nos lembrar, então, que estes estudos têm sido promovidos em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível. A capa do livro está aí na sua tela, publicado pela Editora Vida no ano de 1988. O tema de hoje, naturalmente, está ligado à história de Israel e o seu contexto é o contexto dos primeiros 7 capítulos de 1 Samuel, ocasião em que Samuel nasce, é educado no tabernáculo junto à família de Eli, é reforçado pela presença de Deus, é reconhecido como profeta de Israel e acaba sendo a pessoa fundamental, o maior juiz que Israel teve, se comparando a homens do calibre de Moisés, Josué, o próprio rei Davi e outros grandes que constituíram a história de Israel de uma maneira muito abençoada, porque Deus estava com eles. Então hoje vamos estudar Ebenezer. E Ebenezer é justamente a passagem que transforma Samuel de profeta para Israel em juiz de Israel. E nós vamos ver como Deus transforma o passado de maneira surpreendente. Pois é, na problemática levantada por Ogilvie, ele nos conduz à discussão de quanto precisamos desprender-nos do passado para avançar no futuro como pessoas livres. Há muita gente que vive o passado, há muita gente que, em função do passado, não consegue reagir, não consegue aceitar que Deus pode abençoar em função do passado e lançar luzes para um futuro mais abençoado, para um futuro certo, onde as promessas dele vão se cumprir. Então, a maneira como nós lidamos com as lembranças que nos perseguem ou embaraçam é que vai determinar que tipo de episódio passado vamos reviver hoje. E Ogilvie, então, nos diz e insiste no seu capítulo de livro que se nós não experimentarmos a cura do passado, nós temos a forte tendência de repeti-lo. Ele também afirma que sem a cicatrização das lembranças, nada aprendemos do passado. O passado tem que gerar em nós lições de vida para que ele não seja repetido e para que nós o vejamos de outro ângulo e vejamos ali, no nosso passado, a mão de Deus nos guiando e nos trazendo para o centro da sua vontade. Então, Ogilvie também afirma que a única maneira de mudar o passado é reconhecê-lo e, em seguida, renunciá-lo. Deus me permitiu viver o que eu vivi, Deus me fez passar por aquelas circunstâncias que eventualmente são avassaladoras, justamente com o objetivo de me acolher, de me receber e de mostrar que Ele é poderoso para me dar novas perspectivas. Ogilvie ainda auxilia com a questão de como é que nós muitas vezes tentamos lidar com o nosso passado, com maneiras
que ele considera impróprias. Vamos ver algumas delas. A primeira é o remorso. Nós sabemos que remorso não é arrependimento. Remorso é aquela tristeza do fazer isso. Podemos observar na história de Judas Iscariotes, por exemplo, que ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Ele ficou pesaroso, ele ficou triste pelo fato de ter entregue Jesus Cristo por 30 moedas, e o que aconteceu com ele? Ele foi e enforcou-se. Não havia para ele uma condição favorável para que o seu passado fosse esquecido. A segunda condição é pesar. As pessoas não estão verdadeiramente arrependidas de terem feito coisas erradas no passado, mas elas sentem um peso muito grande e muitas vezes partem para a condição de dizer assim, se eu pudesse fazer de novo, eu faria diferente. Mas não existe um arrependimento do passado, não existe uma condição em que as pessoas efetivamente se sintam incomodadas com aquela forma de agir, e aquilo permanece. Quer dizer, eu posso tentar de novo, mas aquilo não muda o que eu fiz. Não é? A próxima situação é o que Ogilvy chama de recriminação. Tá bom, no passado tudo saiu errado, porque eu sou o culpado, eu fui culpado daquilo que foi feito. Paciência. Fazer o quê? Águas passadas não movem moinho. E a quarta coisa que Ogilvy coloca aqui é a renúncia. Gente, vamos virar a página. Vamos deixar o passado para trás. O que está lá, está lá. E nós não precisamos dele, não podemos aprender nada com ele. Bom, todas estas coisas são, na verdade, mecanismos de defesa que muitas vezes nós desenvolvemos. O certo mesmo é lembrar que ainda que nós tenhamos andado sob erro, ainda que nós tenhamos feito aquilo que não serve diante de Deus, ainda que nós tenhamos prevaricado, ainda que nós tenhamos deixado de lado a graça de Deus, o passado nos traz lições. O passado nos ajuda a perceber que a boa mão de Deus não permitiu que o estrago fosse maior do que foi. E o passado, o olhar para o passado, também permite que nós vejamos aquilo que Deus foi direcionando na nossa vida até chegarmos onde nós estamos hoje. Então, essa máxima que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 28, é fundamental para nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aprove a Deus, na história de Samuel, aprove a Deus que Ana, sua mãe, não tivesse filhos, até que ela buscasse o Senhor e implorasse uma criança, e consagrasse essa criança para Deus. Aprove a Deus que quando ela gerou Samuel, Samuel fosse deixado aos pés de Eli, o sumo sacerdote, e passasse a conviver com a vida religiosa de Israel como um todo, e passasse a perceber a mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a casa de Eli. É impressionante o relato que mostra que o primeiro contato de Samuel com o Senhor foi ainda muito jovem. E Deus não foi nada agradável quando se revelou a Samuel, porque contou todas as situações que ele pretendia fazer com a casa de Eli. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram transgressores, contumazes do sistema sacerdotal, eram pessoas de má reputação, conduziam o culto a Yahvé de uma maneira displicente e com falta de santidade.
E é por isso que eles tinham que ser destruídos, e Samuel soube disso muito jovem. E a Bíblia nos conta que Samuel foi crescendo e o Senhor era com ele, ao ponto de que Israel como um todo, nos primeiros capítulos do livro, reconhece que o Senhor fala por Samuel. A palavra de Samuel é provinda da parte do próprio Deus, é provinda da parte do Senhor. E percebemos então que, de repente, Samuel desaparece a partir do capítulo 4 da narrativa, porque Israel, na verdade, está sendo incomodado pelos filisteus. Existe uma invasão contumaz da terra israelita pelos filisteus, e é aí que começa, então, a experiência de Israel em relação a Ebenezer. Vamos acompanhar. Temos, inicialmente, Ebenezer como sendo um local estratégico para a guerra, que é o acampamento israelita diante da guerra iminente contra os filisteus. Como eu disse anteriormente, os filisteus invadiram o território israelita e era necessário, então, expulsá-los. E os israelitas se juntaram justamente nesse local chamado Ebenezer. Mas Ebenezer não traz boas recordações, porque foi ali que 4.000 homens foram mortos na batalha contra os filisteus. Ebenezer se tornou um lugar ruim, um lugar amargo, um lugar difícil, porque proporcionou aos filisteus uma grande vitória, mas não foi a única vitória. A Bíblia nos conta que logo depois da primeira batalha, onde 4.000 homens foram mortos, os israelitas, alguém teve ideia, e certamente Samuel não está envolvido nisso, alguém teve a ideia de dizer assim: por que a gente não traz a arca do Senhor que está em Siló e a gente vai lutar com ela aqui? Porque afinal de contas ela representa Deus, Deus está aqui por meio da sua arca. E isso alegrou tremendamente os israelitas e, naturalmente, os filhos de Eli eram pessoas corruptas e queriam, não viram nenhum problema da arca ser trazida de Siló, um lugar sagrado do tabernáculo, para o campo de batalha, como um talismã, como um símbolo da presença de Deus. Ah, meus irmãos, que tristeza quando a Bíblia nos fala que os filisteus se juntaram todos e disseram: olha, eles trouxeram a marca do Deus deles para o campo, mas a gente não deve se intimidar. Vamos lutar para que nós, filisteus, não sejamos subjugados pelos israelitas e o contrário prevaleça, que a gente continue mandando neles, subjugando os israelitas. Bom, o texto nos versículos 10 e 11 do capítulo 4 nos dizem que Israel, a despeito da arca estar no meio, a despeito de ter havido um grande júbilo, uma grande alegria dos israelitas, um barulhão tremendo por conta dessa alegria, 30.000 homens foram mortos. Foi avassalador. Ebenezer se tornou um lugar onde os israelitas, 34.000 israelitas foram mortos em 2 ocasiões e, afinal de contas, a arca foi levada, conta-nos a Bíblia, a arca foi levada para o território filisteu. Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. É um lugar estratégico realmente e ela lembra uma fortificação. Mas o que nós encontramos aqui não é pedra de ajuda. Ebenezer se tornou
um lugar de derrotas memoráveis para Israel. E nós devemos pensar, então, quantas vezes nós já tivemos situações em lugares que nos trazem tristeza. Ebenezer se tornou um lugar que trouxe grande tristeza para Israel, e esse lugar não é mais mencionado na narrativa, porque Israel se reúne agora em outro lugar, se reúne em Mispa, não é? Em Mispa. Mas, vejam lá, nós estamos lidando com o Senhor do impossível. E o Senhor do impossível deixa que a sua arca seja levada, permite que Israel apanhe muito. Porque, afinal de contas, nós vamos descobrir que Israel não tem levado uma vida de fidelidade ao Senhor. E, por isso, requer-se que o Senhor seja disciplinador de Israel. Mas, falando da arca, a narrativa bíblica nos mostra que as primeiras vítimas da arca do Senhor, da saída da arca de Siló, cumpriram justamente a profecia feita lá pelo capítulo de número 2 de Samuel, quando um profeta se levantou e anunciou que a casa de Eli não subsistiria. Deus não aceitaria mais que Eli e seus filhos e toda a sua família fossem sacerdotes em Israel por causa da vida que eles tinham, por causa da indisciplina que os filhos Ofni e Finéias tinham. Era necessário extirpar esse mal. Então, aparentemente, aquela ideia de levar a arca para o campo de batalha, ela acaba contribuindo para que os filhos de Eli vão para a batalha e na batalha sejam eliminados. Pois é. Então esse é o primeiro ponto interessante. Deus disciplina a casa de Eli com a tomada da arca pelos filisteus, e Ofni e Finéias e o próprio Eli morrem nesta ocasião da segunda batalha, em que 30.000 homens foram mortos e a arca levada. Mas o interessante é notar que enquanto Israel está de mãos atadas, olha para Ebenezer e se lembra com amargura do episódio e se lembra com dificuldades daquele lugar como sendo um lugar de derrota. Deus está trabalhando. O Senhor do impossível está trabalhando. E a arca, durante 7 meses, permanece no território filisteu. E a Bíblia nos diz que Deus vai aplicando tumores na vida dos filisteus, nas principais cidades onde a arca passa. Então, não há um soldado israelita, não há um exército que se mobilize para atacar os filisteus. Não, o Senhor está sozinho, o Senhor está no território inimigo e o Senhor está agindo por meio da sua arca. E neste caso, nós vemos que Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom dos filisteus sofrem muito, realmente muito, com tumores, com enfermidades, a presença do Senhor ali, de maneira que Deus lança sobre eles, sem uma palavra, sem uma revelação, apenas com a presença física da arca do Senhor, Deus desbarata os exércitos filisteus. É claro que não desbarata totalmente, porque nós vamos ver na narrativa que Deus vai permitir uma nova batalha mais adiante a partir de Mispa. Mas os filisteus não suportam a presença da arca e, com vários presentes muito interessantes, colocam a arca numa carroça, as vacas que estão
conduzindo a carroça, vão berrando e vão na direção de Israel, ao ponto de chegar em Bet-Semes, um território israelita, onde os homens estão plantando, estão colhendo, parece que a vida continua, mas a Bíblia nos fala que estes homens resolveram abrir a arca do Senhor. Toda vez que alguém mexe com a arca do Senhor, não sendo credenciado para mexer nela, há uma disciplina da parte do Senhor. E o relato bíblico nos diz que várias pessoas ali encontraram a morte justamente por abrirem a arca do Senhor e choraram muito diante de Deus pelo fato de que Deus havia sido rigoroso para com eles. Nós precisamos recordar, queridos irmãos, que Deus, ainda que seja um Deus irado, ele aplica a sua ira conforme a sua justiça. Então, aquilo que semeamos, colhemos. Aquilo que desrespeitamos, sofremos. Deus havia sido muito claro: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês ficarem do meu lado, eu abençoarei a terra de vocês. Os inimigos de vocês terão medo de vocês. Mas se vocês cederem aos deuses dos países vizinhos, então certamente eu deixarei vocês, eu os expulsarei da terra. Não há dúvida nenhuma, mas não há dúvida nenhuma que Israel ainda não percebia estas coisas. E Israel precisava perceber estas coisas. Israel precisava sentir a força do Senhor por meio da fidelidade. Então, o que fazer com o passado? Arrepender-se do que tinha que ser arrependido e voltar a confiar no Senhor. Vemos aí na nossa tela que depois de alguns homens de Bet-Semes abrirem a arca e falecerem por conta disso, a cidade desejou que a arca do Senhor também fosse encaminhada para outro lugar. E, de fato, os homens de Kiriat Jearim vieram buscá-la e a alojaram na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, e a arca permaneceu ali por 20 anos. Ou seja, o tabernáculo ficou sem a arca durante 20 anos. 20 anos e 7 meses. Foi uma época de profundas lamentações de Israel ao Senhor. Israel começou a buscar o Senhor por conta do seu sofrimento, por conta das suas dificuldades com os filisteus. A Bíblia fala que Samuel entra na narrativa do seu livro a partir do capítulo 7, novamente, justamente quando a casa de Israel dirigia, diz o versículo 2 do capítulo 7, dirigia lamentações ao Senhor. Quer dizer, a vida estava muito difícil, se eles recordassem de Ebenezer, seria um desastre, porque Ebenezer significava justamente um desastre na vida deles. E o que temos? Samuel falou, é o que diz o texto do capítulo 7, versos 3 a 6, eu vou ler. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. A percepção que Samuel tinha era muito clara. Por que os filisteus estão aqui? Por que o nosso passado é um passado tão difícil, é um passado tão complexo? Justamente porque
no coração dos israelitas havia um espaço para deuses estranhos, havia um espaço para Astarotes, havia falta de preparo do coração para o Senhor, havia falta de serviço para Ele, havia falta de confiança de que o Senhor podia livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Será que não bastavam as notícias de como a arca do Senhor tinha feito tanto mal às cidades filisteias? Não bastava isso para o povo retornar ao Senhor? Samuel percebe que não. Samuel percebe que existe da parte do povo uma vida secreta, uma vida cultica que não condiz justamente com a vida que Deus requer do seu povo. Mas, felizmente, o texto bíblico nos conta que os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Foi a partir daí, então, que a voz de Samuel ecoou como o grande líder que se sobressai sobre todos os outros, e ele diz aquilo que Deus deseja que ele diga: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Eu quero ajudar, eu quero conduzir vocês a um arrependimento nacional, a um avivamento nacional. É necessário que vocês, no momento presente, abandonem a vida que vocês estão levando e passem a viver servindo ao Senhor, e eu vou buscar a face do Senhor como seu representante. Então, diz o texto bíblico: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que nós temos aqui é o arrependimento nacional e a aceitação agora de Samuel como líder maior, como juiz de todos os israelitas. É uma coisa que Deus havia preparado, sem dúvida. É uma coisa que Deus havia conduzido, sem dúvida, porque era do interesse divino que Samuel fosse juiz em Israel e fosse o maior juiz, ao ponto de ungir 2 reis de Israel no decurso da sua velhice. Vamos caminhar no texto e nós vamos ver então que o enredo do texto é muito importante para nós entendermos agora o novo significado de Ebenezer. Se antes era uma pedra de ajuda que não ajuda porque os israelitas estão tentando resolver os seus problemas sozinhos, agora nós percebemos o esforço de Samuel, o esforço do povo e a nova condição em relação aos filisteus. Diz o texto: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, nova invasão do território. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. É porque as últimas vezes foram trágicas mesmo. E eles tinham que estar com medo. Eles lembravam de Ebenezer como um momento de extrema dificuldade, como um momento de desgraça. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Nós dependemos da sua ação perante o Senhor, disse o povo a Samuel. E Samuel, então, como um sacerdote provisório, tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu.
Olha a resposta do Senhor. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas o Senhor do impossível estava lá. Trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eu não tenho dúvida de que os filhos de Israel tiveram que lutar naquela ocasião em Mispa. Eles inicialmente estavam medrosos, mas quem é que ia à frente deles? Era o Senhor. E por que o Senhor ia à frente deles? Em primeiro lugar, porque eles confessaram seus pecados. Eles se entregaram ao Senhor, embora o passado tenha sido vergonhoso. O passado tenha sido vivido na dependência de deuses Baalins e Astarotes. Agora, o que nós percebemos é que o arrependimento nacional e mais, e sobretudo, a intercessão de Samuel e o sacrifício de holocausto ao Senhor fizeram com que o Senhor fosse o general desse exército, o general que, com estampidos, com tempestades, minou completamente a coragem dos filisteus e fez com que os filisteus se sentissem derrotados. E o texto bíblico nos diz assim: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E que nome Samuel resolveu dar para a pedra? Um nome que tinha sido muito complexo, muito difícil para os israelitas, porque era sinônimo de derrota. Mas Samuel corajosamente chamou aquela pedra de Ebenezer e deu para ela um novo significado. O significado de que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer passou a ter o sentido de que Deus esteve presente em todos os momentos do passado e nos conduziu a este momento que vivemos por sua glória, por sua misericórdia, por sua bênção, por seu caminhar nas nossas vidas. O que era necessário para que esta memória do passado se transformasse agora numa memória de triunfo, numa memória de alegria, é justamente o fato de que o Senhor quebrou o inimigo, o Senhor afastou o inimigo, o Senhor derrotou o inimigo. E o passado foi resgatado para mostrar os erros cometidos e que não deveriam ser mais repetidos. Diz o texto que assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Então, enquanto Samuel foi juiz, os filisteus não tiveram coragem de invadir as terras israelitas e não tiveram coragem de fazer guerra contra o povo de Deus. Nós nos lembramos que no tempo de Saul, Golias, por exemplo, é um representante filisteu. Os exércitos filisteus não dão descanso, mas no momento do trabalho de Samuel como juiz, nós vamos encontrar paz. E o próprio relato bíblico diz isso mesmo. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel
e os amorreus. Dá para perceber, então, que existe uma diferença entre o primeiro sentido de Ebenezer, pedra de ajuda, local onde os israelitas foram derrotados várias vezes e a arca do Senhor foi tomada, um tempo de angústia, um tempo de más memórias, e o Ebenezer, que é a pedra colocada por Samuel entre Mispa e Sem. E agora, Ebenezer significa vitória, significa a vitória do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E toda vez que o povo servirá ao Senhor, e toda vez que o povo depender do Senhor, obedecer o Senhor, o nome Ebenezer poderá ser evocado, porque a despeito das quedas, a despeito das fraquezas que eventualmente se tenham, a vitória sempre vem na companhia, na graça, na força do Senhor. E nós devemos então nos alegrar com o relato bíblico apresentado por 1 Samuel. Porque a Bíblia nos mostra claramente isto, que o nosso passado, ele precisa ser tratado da maneira adequada. Há algumas lições que Ogilvy coloca no seu livro que são importantes para nós. Vamos lá. Primeira lição: recordar a graça recebida com gratidão para compensar as severidades de nossos fracassos. Israel se alegrou muito com a vitória sobre os filisteus obtida em Mispa. Então, nós podemos olhar para as orações que foram erguidas naquele período de tribulação e lembrar que o Senhor nunca deixou Israel. Queria disciplinar Israel, tinha o propósito de fazer com que a casa de Eli desaparecesse, que o povo deixasse os Baalins e os Astarotes e que se voltasse para o Senhor pedindo perdão. Então, recordar a graça recebida com gratidão para compensar as severidades dos nossos fracassos é uma lição importante. A segunda lição importante é o Senhor quem pode curar-nos de nossas recordações que nos perseguem e nos embaraçam. Não há dúvida de que recordações complexas, difíceis na nossa existência, vão fazer de nós pessoas também, muitas vezes amargas, muitas vezes desconfiadas. Mas é o Senhor quem nos cura. E do mesmo jeito que Ebenezer, durante anos a fio, se tornou símbolo de derrota, a partir de Mispa, a partir da vitória que Deus proporcionou a Israel por meio da intercessão de Samuel, do sacrifício de holocausto do cordeiro, da tempestade ocorrida sobre os filisteus, nós podemos nos lembrar que é o Senhor quem nos cura de nossas recordações que nos perseguem e nos embaraçam. Se até aqui o Senhor ajudou, que será do futuro e de suas promessas? Isso me faz lembrar, queridos irmãos e irmãs, aquilo que o apóstolo Paulo também citou, perguntou em Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, que será contra nós? A grande questão é, o que vai acontecer com o nosso futuro? E a Bíblia nos assegura que as promessas de Deus serão cumpridas. As promessas de Deus farão com que, de fato, o nosso futuro já esteja delineado pelo Senhor. O que fazemos do passado? Ainda que nós tenhamos situações tão vergonhosas, tão difíceis quanto o primeiro Ebenezer, o nosso coração deve viver na fé do Senhor, com a segunda expressão
do Ebenezer, citada por Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará conduzindo as nossas vidas, Ele continuará fazendo a sua obra. O que nós precisamos constantemente é pensar justamente no fato de que compete a nós tirar do coração os deuses, tirar do coração as soluções que são da nossa cabeça e deixar que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra a saga do povo de Israel e especialmente no momento em que Samuel assume, vai crescendo diante do povo como líder e introduz um novo símbolo para a vida de Israel por meio do nome Ebenezer. Nós verificamos na narrativa bíblica, Senhor, que Ebenezer era uma expressão que parecia uma fortaleza para os israelitas, mas se tornou um símbolo de vergonha, um símbolo de derrota. Mas nós agradecemos porque na tua providência o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que Ebenezer tivesse um novo significado, o significado de que um avivamento nos nossos corações nos faz pensar que o Senhor está ajudando, que o Senhor está controlando, cuidando da vida como um todo. E nós sabemos que o Senhor não para por aí. Nós pedimos então que o Senhor nos dê hoje um presente pelo qual nós vejamos o nosso passado como um mover do teu nome, um mover da tua graça, um mover da tua misericórdia, e que a gente contemple também com esperança o futuro que nos está preservado ou prometido na tua palavra. Então abençoa cada um de nós, concede a tua graça aos lares que estão participando neste momento desta transmissão e concede, Senhor, a tua graça sobre a Igreja de Cristo, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.